Essa manhã, Deus colocou no meu coração falar sobre esperança. Esperança e a mente de Cristo. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa manhã? Deus tocou meu coração para falar em Lamentações 3, 21, 24 e Romanos 12, 2. Eu começo lendo. Lamentações 3, 21, 24 diz: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Romanos 12, 2 fala: E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viver é adaptar-se. Eu ouvi esta frase dia desses lá nas redes sociais e eu gostei muito. Viver é adaptar-se. Viver é adaptar-se. Uma constante adaptação. E nós precisamos aprender a viver na adversidade, em meio às circunstâncias contrárias e adversas às nossas vidas. É como uma luz no final do túnel. Creio que todos já passaram por essa experiência de estar num túnel e desejar que ele termine. Os nossos túneis aqui são muito pequenos. Eu estive num túnel que tem 57 quilômetros entre a França e a Suíça. É túnel demais. E você roda, e quando você vê o final do túnel, você sente uma alegria imensa. E um dia desses, quando eu estava voltando, eu peguei um trânsito, porque houve um acidente no túnel. Nós ficamos praticamente quase 5 horas dentro do túnel. Então você imagina qual é a nossa necessidade de encontrar a luz no final do túnel. E assim somos nós no nosso dia a dia. Passamos por momentos difíceis, circunstâncias difíceis, em que buscamos essa luz no final do túnel. E nada melhor do que trazer um personagem tão sofrido, tão esmagado, moído, do que o profeta Jeremias. E quem viveu um momento histórico lá de Judá, em que Jerusalém foi tomada pelos babilônicos e ele tentava a todo momento advertir o povo do que estava por vir. E por isso sofreu, foi ao calabouço, foi escarneado, foi injustiçado, foi perseguido, foi preso. E ele, quando Judá é levado ao cativo, ele está vivendo um momento de caos, de desespero total para uma nação. E nesse momento ele fala esse texto tão importante para aqueles que creem na esperança que é Cristo Jesus, para aqueles que creem na esperança, na confiança num Deus que supre as nossas necessidades, mas que também entende que nós precisamos passar por alguns processos normais que fazem parte da vida. Nossa tendência natural é não querer passar por elas, mas são processos que às vezes necessitamos passar. E para isso precisamos ter a mente de Cristo. Certamente a irmã hoje pode dar um testemunho precioso do que foi passar por aquele momento difícil lá em que esteve no hospital. E outros mais. Cada um de nós tem uma história para contar
dessa dificuldade em que, em determinado momento, ele percebeu que a única solução, a única luz no final do túnel era Deus. É Ele que tem a última palavra. E nós vamos trabalhando. O livro é um poema sombrio de um coração dilacerado pela dor. É um momento triste de Judá. Não bastasse o que havia acontecido com o seu povo, com ele a vida foi dura. Pensa numa pessoa que a vida foi dura. Jeremias. Talvez a pergunta que nos sobrevém seja: o que é que eu posso aprender com todos esses lamentos? Certamente todos nós que passamos por adversidades em nossas vidas, quando passamos por elas, quando finalizamos esses momentos difíceis, temos muitas histórias para contar e ajudar a outros que vão passar. Alguns sofrimentos são parte das nossas más decisões. Elas são consequências das decisões que tomamos. Porque se semeamos mal, vamos colher mal. E isso é parte, é natural da semeadura. Então, se você está sofrendo porque semeou mal, creia que Deus está com você, mas a consequência faz parte do processo. E ela é uma mensagem extremamente útil, porque quando menos esperamos, as estações da nossa vida mudam. Hoje o pastor Edgar falou: olha o sol, está lindo. Nós observamos o dia, está belíssimo. Isso quer dizer que tem dia que não é belíssimo. Tem dia que nós avaliamos que não é um bom dia. Talvez seja bom para mim. Ontem lá em casa, as minhas mulheres, minhas 2 filhas e a minha esposa, estavam falando, mas está muito calor. Mas elas falaram isso praticamente o tempo todo. Eu disse, mas não tem outra coisa para falar? Porque se está frio, reclama. Se está calor, reclama. Nós somos reclamões. Parece que nunca estamos satisfeitos. Parece que só estamos satisfeitos quando tudo vai conforme nós queremos. E a vida não é assim. Ela não gira ao nosso redor. É isso? Nós não somos o centro. A vida, ela dá o seu próprio giro com as suas próprias coisas, que não são coisas que nós semeamos, mas que vamos fazer parte dos processos. Então, essas estações nas nossas vidas mudam. A noite e as tempestades nos alcançam. Os cenários mudam. De uma hora para outra, o telefone toca trazendo uma notícia que nos desestabiliza. Os nossos maiores medos nos sobrevêm. Olhamos à nossa volta e não há nada em que podemos agarrar. Não há remédios para a nossa dor. Não há recursos que nos traga esperança. Nesses momentos, o dinheiro, a fama, os títulos, a ciência, com todo o seu ceticismo, não podem nos confortar. O que fazer para ter esperança em um cenário de desesperança? Primeiro, precisamos entender o que é esperança. Esperança é o ato de esperar alguma coisa e confiança. É sinônimo de confiança. Quando eu tenho esperança, é que algo que normalmente poderia não acontecer, vai acontecer. Isso é fé. Mas também precisamos ter a confiança de que esta circunstância está no comando de Deus. É Ele que tem a palavra final. Ainda que eu queira, ainda que eu deseje, mas a palavra final é de Deus, ainda que seja contrária ao que eu gostaria que fosse. Porque eu não sei o que é bom para mim totalmente, mas Deus sabe o que é bom. É como um filho. Você não pode dar tudo o que ele deseja, tudo o que ele quer, porque senão ele cresce um filho mimado e será um adulto mimado, achando que tudo gira em torno dele.
E Deus é sábio, é um Pai sábio. Ele nos dá na medida certa, na medida que necessitamos. Não é assim? Então, este livro tinha tudo para ser frustrante, o livro de Jeremias. Mas não é porque Jeremias nos ensina que é possível, mas não é porque Jeremias nos ensina que é possível ter um coração cheio de esperança em um cenário de desolação. Então, quando você estiver passando por situações difíceis, tenha esperança. Quando você achar que a porta de um emprego não vai abrir para você, tenha esperança. Quando o seu casamento não vai bem, tenha esperança de que vai mudar. Quando a sua saúde não vai bem, tenha esperança que vai mudar. Mas também cuide da sua saúde. Alimente-se melhor. Veja o que está, qual a causa que está trazendo malefício à sua saúde. Nos capítulos 1 e 2, nos dá uma ideia do cenário que está contemplando Jeremias. Ele está vendo o cenário, o presente, caos. No capítulo 3, ele lembra de sua vida sofrida, passado. O resultado disso está no versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Isso é Jeremias falando. Muitos de nós estamos assim. Olhamos para as circunstâncias, para nosso passado, e isso nos angustia. Tira de nós as forças e a esperança de continuar. Quantos de vocês conhecem que estão desistindo? Mesmo crentes, mesmo cristãos, estão desistindo. Estão entrando em processos de depressão, processos de angústia, processos de sofrimento ao extremo. No meio do caos, no meio das circunstâncias mais difíceis, é possível ter esperança apenas quando? E eu quero trazer dois pontos. Primeiro, quando mudamos o foco de nossas vidas e olhamos para Deus. Talvez estamos sofrendo além do que era necessário. Estamos dando um valor desnecessário a determinadas circunstâncias e situações. Jeremias diz, eu quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Num dado momento do seu sofrimento, ele toma uma grande decisão. Então, querer trazer à memória é uma decisão. E precisamos tomar. Porque na nossa mente, vamos falar sobre a mente mais à frente, a nossa tendência natural é guardar o que não deveríamos guardar. Lembrar o que não deveríamos lembrar. E o que devemos lembrar, não queremos lembrar. Ou seja, tudo que é ruim, tudo que foi mal lá no nosso passado, tudo que nos aprisionou lá no passado, é o nosso presente na nossa memória, constante. Os pensamentos do que eu sofri lá atrás. Então, precisamos, para sair do caos, ter esperança no meio do caos, precisamos mudar o nosso foco. Se o nosso foco está no sofrimento, vamos dar a intensidade que ela não tem. Fui fazer exame de sangue esses dias e uma criança foi tirar, normal, mas ela dava tanto grito, ela estava desesperada. Normal, uma criança. Mas um adulto gritar já não é muito normal. Porque aquilo é um sofrimento para ele. E talvez isso seja um trauma lá do seu passado, da sua infância. Eu lembro que quando, muitos anos atrás, lá no interior de Pernambuco, só tinha uma dentista. E
eu tirava o dente de boa, mas meu irmão tinha que ser todo amarrado, porque não tinha o que fazer, não tinha os recursos que tem hoje. E até hoje, ir ao dentista para ele é um trauma. Então, meus amados, precisamos mudar o foco. É só uma agulha, é só como chama? Uma dorzinha, mas quando damos uma intensidade que ela não tem, essa dor se agranda. Por isso nos desesperamos, por isso perdemos a esperança, mas vamos passar por ela. Então, meus amados, ele muda o foco. Jeremias muda o foco. Ele se propõe a ter uma mudança de mente e de olhar. O passado me traz dor, o presente me causa medo e angústia, mas há um Deus que está assentado no seu trono. Quando ele faz isto, seu coração de lamento se transforma em um coração cheio de esperança. As palavras melancólicas, tristes, dão lugar a expressões otimistas, que traduzem a esperança. Então, quando você pensar que nada dá certo para você, você tem que mudar o foco. Até agora não deu certo, mas não quer dizer que nunca vai dar certo. Consegue entender o que é mudar o foco? Até agora eu não consegui, mas eu vou conseguir. Nós precisamos encher nossa mente, nosso coração de esperança. Eu não passei ainda no Enem, mas vou passar. Eu não consegui aquele emprego que eu gostaria, mas eu vou conseguir. Isso chama-se esperança, fé, confiança. E aí é um treinamento espiritual, é um treinamento da mente, é um treinamento humano, que nós precisamos aprender a fazer isso. Mecanicamente, automaticamente, estamos mais focados nos desastres. Estamos mais focados nas coisas que nos fazem sofrer. Mas esquecemos das coisas que nos alegram, que produzem vida, que produzem alegria. E isso precisa ser o nosso feijão com arroz todo dia. Trazer à memória algo que faz bem, algo lá da infância. O que não foi bom, apaga. Você não vai perder a memória disso, mas aquilo que te causava dor, você pode decidir mudar o foco e aquilo dizer assim, foi lá no passado. Quem me ofendeu está lá no passado. E aí tem a ver com perdão, tem que ver mais uma vez com decisão. Escolher ter esperança e escolher viver uma vida na plenitude de Deus, na plenitude do Espírito Santo, se libertando de todas as amarras que nos prendem ao passado. Esse olhar para Deus muda a nossa visão do mundo, das circunstâncias, pois as situações se tornam pequenas diante de sua grandeza. E isso acontece não porque enxergo a onipotência de Deus, mas porque enxergo um Deus que é misericordioso, zeloso, em hebraico, resed, zeloso, zelo, o cuidado, o ardor do coração. E tem origem, misericórdia, lá do latim, misere, o que sofre, cordes, coração. Misere, o que sofre, cordes, coração. É o que tem o coração voltado para os que sofrem. Então é impossível amar e não ter misericórdia. Mas misericórdia no hebraico tem a ver com útero. Gerar uma vida. Cuidar de um bebê, desde a sua concepção. Isso é Deus. Misericórdia está em Deus porque Ele é o meu Pai, é o seu Pai. E todo pai cuida do seu filho, ainda que seja mal criado, ainda que seja desobediente. Mas Deus é Pai, e se Deus é Pai, Ele cuida do seu filho, apesar de. Porque Ele é Deus.
um Deus de misericórdia. Um pai ama e tem misericórdia porque ele não deseja ver o seu filho sofrendo. Por isso que Deus fala para nos afastarmos do pecado. Por isso que ele diz que nós não devemos viver pecando, porque isso faz sofrer a nós mesmos. A primeira coisa que o pecado nos gera é distanciamento do Pai, porque temos vergonha de não sermos aceitos, porque entendemos que só somos aceitos quando somos bonzinhos, e Deus não está nem aí se você é bonzinho ou não. Ele ama você, sendo bonzinho ou não. Você não precisa ser aceitável para Deus. Ele já ama você do jeito que você quer. Ele só está tentando dizer para você, olha, se você for por esse caminho, vai te trazer dor, vai te trazer marcas, vai te trazer sofrimento. E eu queria, como seu pai, te poupar de tudo isso. A nossa vida aqui no andar de baixo, os nossos filhos tomam as suas decisões. E às vezes nós sofremos, porque nós queremos decidir por eles. E às vezes a decisão dos filhos não é a que nós gostaríamos. Mas não existe ex-pai. Pai que deixou de amar o filho. Pai é pai o tempo todo. Mãe é mãe o tempo todo. Já reparou isso? Quando meu genro, pastor Alejandro, foi casar a minha filha, na véspera eu disse assim, eu quero dizer uma coisa para você, não existe ex-pai. Tem ex-marido, mas ex-pai não. Ela é minha filha, para a vida toda. E agora você vai entrar para a família, vai ser meu filho também. Você não é meu genro. Você passa a ser meu filho. Aí ele me liga e diz, você disse que eu sou seu filho, então você tem que me ouvir. Eu falei, mas você fala demais. Ele teve Covid, a primeira pessoa que ele ligou foi para quem? Para mim. Charles, eu estou passando mal, eu estou com febre, não estou conseguindo respirar, eu não estou conseguindo isso, tal. Se eu morrer, como é que vai ficar a Raíssa? Viúva. E a fila vai andar. Ele, que isso? Eu falei, é a realidade. Mas eu vou orar para a misericórdia de Deus te alcançar. E ele, segunda-feira passada, fez o último exame e deu negativo. Vê? Então, meu amado, minha irmã, em meio ao caos, precisamos ter esperança. Em meio às tristezas, precisamos ter esperança. Isso é convicção, não é sentimento. Nós temos que parar de sermos sentimentalistas. Só agimos por emoção ou quando sentimos. Não existe isso. Deus trabalha com princípios. Princípios. Não tem sentimento. Lamentavelmente, na tradução para o português, amor para a nossa língua, para a língua latina, é sentimento. Mas no hebraico e no grego é ação. Não tem sentimento, é ação. E perdemos a riqueza, porque para amor temos aí mais de 10 palavras, certo, Joris? Que determina determinadas situações. E para o português traduziu tudo para amor. E aí quando eu sentir de amar, eu não estou sentindo de perdoar, eu não estou sentindo isso, não tem conversa. Com Deus é ação, decisão. Eu decido perdoar, eu decido amar. Estou casado há 29 anos com Dona Fabrícia. Toda manhã eu acordo e digo, quero continuar amando Dona Fabrícia. Verdade? E eu quero dizer que eu não sou nenhum marido santinho, e nem ela. Nós somos normais e queremos ser normais. Mas toda manhã eu digo, eu quero Fabrícia. Eu quero Dona Fabrícia. E essa semana eu tive um sonho engraçado. Eu sonhei que estava indo para o meu casamento. Mas eu não sabia que ia casar, viu, pastor Edgar? E quando eu chego lá, eu falei assim, olha, está todo mundo esperando para você casar. Não, mas eu já sou casado. Não, mas a Dona Fabrícia está ali, ela falou que libera você. Eu falei, mas eu não quero ser liberado, eu quero Dona Fabrícia. E ela riu, eu contei isso para ela, ela riu. Contou para as meninas com alegria. Por quê? Todo dia eu decido, eu quero Dona Fabrícia. Amém? Por isso que, parabéns, 9 anos de casados. E aí, certamente,
casais aqui com mais tempo que eu, é uma dádiva do Senhor. Então, Jeremias, misericórdia, não há amor para o judeu se você não tem misericórdia. Se você não ama os que sofrem. Ele nos livra nas circunstâncias. E o mais profundo é que esta disposição, cuidado de Deus para comigo, se renova todas as manhãs. Já imaginou? 365 dias, você acorda e você deveria falar assim: que dia lindo! Pode estar chovendo, pode estar nublado, pode estar sol, pode estar calor, pode estar frio, seja o que for, você tem que dizer que dia lindo. Sabe por quê? Porque Deus me ama. Faça sol, faça chuva, Ele me ama. E sabe por que precisa do sol? Porque nós precisamos de vitamina D. Sabe por que precisamos de chuva? Porque as plantas precisam crescer. E nós precisamos nos alimentar. Então veja o cuidado de Deus, e nós somos filhos que reclamam. Mas quando entendemos a graça e o amor de Deus e o cuidado de Deus, que dia lindo! Está chovendo, as plantas vão crescer. Você já foi ao sertão? O sertão é seco. Quem já teve a oportunidade de ir ao sertão, vê lá que é seco, é árido, 50 graus. E eu já tive no sertão várias vezes. Mas quando chove, o sertão fica verde. E há uma alegria no povo, porque eles agora vão plantar o milho, vão plantar o feijão, vão ter trabalho. Isso é graça de Deus, misericórdia de Deus. Todas as manhãs, querendo ou não, sendo cristão ou não, ela se renova. Você fala assim: olha, você me querendo ou não, eu amo você. Você acreditando em mim ou não, eu amo você. E é por isso que você está vivo. E eu permito você viver desse jeito. Porque eu não quero que você venha a mim por medo, por obrigação. Porque um filho não pode ter medo do pai. A segunda coisa que eu preciso entender para viver e mudar o foco em meio às circunstâncias é saber que Deus é fiel. A fidelidade de Deus não é uma qualidade de Deus, é parte do próprio Deus. Negá-la é o mesmo que negar a si mesmo. Deus é fiel, Ele honra a sua palavra. Tudo que está escrito lá, Ele honra. Todos os princípios de Deus para as nossas vidas são bons, e o compromisso dele é com a sua palavra. Agora, cabe a mim obedecer, cabe a mim viver. E isso é um desafio de todos nós, trazer à existência a esperança de viver dentro da palavra de Deus e dos princípios de Deus. Quando eu vivo os princípios de Deus, e cristianismo é um estilo de vida, não é uma religião, porque quando é religião eu faço a coisa, não tem vida. Mas quando eu vivo o cristianismo, eu tenho vida, porque eu creio em quem deu a vida. Então haverá momentos em nossas vidas em que vamos ser desafiados a escolher entre o que nossos olhos veem e o que Deus nos diz. É uma escolha. Eu estou vendo a coisa indo de mal a pior, mas eu preciso mudar o meu foco e ver através dos olhos de Deus, porque vai me trazer esperança, confiança, convicção, certeza. E é isso que Jeremias estava presenciando. Ele muda o foco. Ele agora vê com o olhar de Deus. Porque Deus está permitindo que Judá esteja sendo cativo por Babilônia. E ele começa a dizer: Deus tem um propósito. E ele lembra lá: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, lá em Jeremias 18:6.
ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E essa palavra, você substitui Israel pelo seu nome. E você vai entender que a minha vida, a sua vida, está nas mãos de Deus. Ou creio, ou não creio. Ou eu estou no controle, ou eu abro mão para Ele controlar a minha vida. Se eu estou no controle, a responsabilidade é minha. Quando eu abro a mão do meu controle para que Deus controle, é Ele que está no controle. Isso significa que eu me prostro diante dEle. Aceito os princípios. Não basta só crer, porque crer todo mundo crê. Mas o desafio nosso é, além do crer, é trazer à existência o que cremos. No dia a dia. Eu creio isso, estão falando isso, mas a palavra de Deus diz o contrário. Entre o que estão falando e o que a palavra de Deus está falando, você tem que escolher com quem você vai ficar. Não basta só crer na Bíblia, tem que viver a Bíblia. Tem que, a partir de uma visão, mudança de foco, de mentalidade, ler a palavra e trazer à existência os princípios de Deus. Esse é um desafio de todos nós. Praticar. Portanto, creia, porque é dele a última palavra, ela não é dos médicos, ela não está nas mãos do seu chefe, do entrevistador, dos governantes, do avaliador das bolsas de estudo, do gerente geral, do governo e seus governantes. Deus continua sendo Deus. As próximas páginas da minha vida ainda estão em branco. E Ele tem o poder de escrever uma nova história. E a primeira palavra a ser escrita é um mas. Mas Deus disse. Mas Deus falou. Mas a palavra de Deus está dizendo que o que eu acredito, ouço, não é verdade. Porque baseado, firmado na palavra de Deus, eu posso dar passos de fé, passos de esperança, mesmo em circunstâncias contrárias. Então, encha seu coração de esperança. Está tudo ruim no casamento? Tenha esperança que vai melhorar. Está desempregado? Tenha esperança que vai abrir uma porta de emprego. Mas para entender sobre esperança, sobre Deus, nós precisamos entender a nossa mente. E eu não posso me aprofundar, porque isso é uma área que não me pertence. Mas a mente é uma faculdade sensorial da inteligência. Sua função é captar informações que são armazenadas nos neurônios cerebrais pelos outros sentidos normais do ser humano. Nossa mente tem condições de captar e imprimir qualquer tipo de informações em uma célula viva. Olha que Deus tremendo. Tremendo. O que precisamos saber sobre a mente? O processo, primeiro, a mente não é um objeto, ela é um processo. O processo de pensamento que flui constantemente. Já reparou que a gente pensa o tempo todo? Que a gente não para? A gente é automatizado. A gente acorda, já está pensando. A gente vai dormir, está pensando. E o sonho nada mais é do que o fruto dos nossos pensamentos durante o dia. Que a gente vai, o cérebro vai elaborando, certo, pastor Antônio Carlos? Ele vai elaborando, por isso você tem alguns sonhos e ele, é como se fosse para jogar o lixo fora. Nós somos acumuladores de lixo. A nossa tendência natural é acumular lixo. Tudo que não presta, a gente joga para dentro. A gente passa a acreditar, sem avaliar. Por isso que sofremos. Então, precisamos entender o processo da nossa mente.
A natureza básica dos pensamentos é que eles estão em movimento constante. E este movimento cria a mente, quase de forma automática. Percebeu? Você está aqui, você está avaliando o que é que eu estou falando. Ou não. Você pode estar preocupado com alguma coisa que está te preocupando. Você pode estar o corpo, mas a mente não está. Acontece. Já ouviu aquele termo? Fala assim, olha, o corpo está, mas a mente ainda não aterrissou. Porque você está com outros pensamentos em outro lugar. Você não consegue concentrar no presente. Outra característica, na maior parte dos casos, a nossa mente está trancada na prisão do passado, por um evento cujo resultado foi desagradável para nós. Os nossos pensamentos se voltam para esse evento no passado. Nós gostaríamos de mudar o curso dos acontecimentos, ou nos preocupamos com o que os outros podem pensar de nós, por causa do nosso comportamento inadequado naquele momento passado. Viu? Essa é a mente. Por isso precisamos mudar o foco. Nós estamos mais focados no passado. E esquecemos de viver o presente. E você sabe o que é um presente? Quem já ganhou presente aqui sabe que a maior alegria é ganhar um presente. A vida é assim. O presente é um presente. Você acordou, você está respirando, você está vivo. Isso é um presente que nós, às vezes, não valorizamos. Então, a força criativa da mente só é acessível no momento presente, no aqui e no agora. Você não pode voltar um segundo atrás. Então você tem que viver o aqui e o agora. Curtir isso, viver plenamente isso. Errou, pede desculpas, porque vai virar passado. E é isso que você vai levar na sua história. E é isso que você vai levar para os seus pensamentos. E é isso que você vai recordar, ao invés de recordar coisas boas, porque para trazer à memória a esperança, precisamos construir histórias que gerem esperança. Quem mexe com informática sabe que tem um ponto em que, se tudo der errado no computador, tem um ponto que você volta lá e reinicia o computador e volta tudo naquele momento que estava. Nós não podemos fazer isso, dar um reset e voltar lá, não. A gente tem que voltar de imediato. Se Dona Fabrícia fica comigo chateada e eu faço alguma coisa, eu causei, eu tenho que ir lá e dizer assim, Dona Fabrícia, me desculpa, eu errei. Porque amanhã é outro dia. Eu quero acordar amanhã, se Deus me permitir, um presente. Amanhã vai ser hoje é o presente, eu estou vivendo agora. Mas amanhã, eu não sei. Mas se amanhã eu estiver feliz, acordado a esta hora, eu vou dizer, é um presente de Deus. O passado foi ontem. Resolvi ir lá. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixe os seus problemas ir para a cama, para você acordar com eles. Resolva. Essa capacidade Deus nos deu. Às vezes nós queremos jogar tudo para Deus. Resolve aí. E Deus está falando, meu filho, essa bola é sua. Bola para frente. É você que tem que dar o chute. É você que tem que marcar o gol. Nós estamos querendo colocar tudo na conta de Deus, que Deus faça gol sempre. E Deus está dizendo assim, meu filho, não tem que ganhar sempre. Você não pode ser campeão sempre. Você não pode ganhar a Copa sempre. Para quem gosta de futebol. Nós vamos perder também na vida. Nós vamos ter derrotas também na vida. E elas fazem parte. Ou você acha que você será um vitorioso em tudo, para tudo, vai ganhar todas? Não. Ele não promete isso. Ao contrário. Ele diz, no mundo tereis aflições. Então, outra coisa que precisamos entender,
Os padrões mentais condicionados da mente são vistos como vários sistemas de crenças e também como padrões de pensamentos em nossas vidas. Os padrões mentais condicionados nos foram dados pelos nossos pais, pela nossa comunidade e pela sociedade em que crescemos, e também pedimos emprestado algum desses padrões nos meios de comunicação. Então, nós somos um conjunto de tudo isso. Os nossos pais transmitem algumas verdades, algumas crenças, nós aprendemos lá na escola, aprendemos na nossa comunidade, aprendemos na igreja, por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nos adequamos melhor aqui. Consegue entender? Mas perdemos também, às vezes, a capacidade de mudar o foco. Porque estamos muito impregnados de um padrão só. É como o padrão não é ruim, mas não está aberto a ver as mudanças, a acompanhar o ritmo, a ver, a entender que nós estamos num processo constante de mudança. É necessário entender isso, esse processo. Nós, muitas vezes, aceitamos esses padrões e crenças mentais pré-fabricados sem questionar e sem qualquer tipo de pensamento. Por isso que nós vemos muitos pais cristãos falando assim, meu filho foi para a faculdade e abandonou Jesus. Ele não abandonou Jesus na faculdade, ele abandonou em casa. E isso é duro de ouvir. A gente sempre precisa botar um culpado no outro. Mas, quando a formação dentro da sua casa, os princípios são vividos, não são relativizados, são verdade na sua casa, seu filho pode ir para 10 faculdades, ele não abandona Cristo. Porque passou a ser convicção. Convicção. E é isso, meus irmãos, que precisamos entender. A nossa própria mente critica a nossa própria imagem mental do nosso bom desenvolvimento pessoal. Ao mesmo tempo, esta parte da mente classifica como má, a outra parte da mente que desejamos mudar. E às vezes é necessário mudar. É necessário mudar o foco. Você tem a informação, você tem a crença, mas você não tomou a decisão de mudar o foco. Por isso precisamos entender que precisamos ter uma disposição mental para a fé. Então precisamos agora entender o que a Bíblia fala sobre a nossa mente. Tentei aqui sutilmente, viu, pastor Antônio Carlos, e falar um pouquinho, mas não é a minha área, é a área de vocês. Mas o que a Bíblia diz sobre a mente? E aí eu li o texto de Romanos. A nossa relação com Cristo muda a nossa forma de pensar. A Bíblia diz lá em Romanos, já lemos, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristão transformado pela graça de Deus passa a ter a mesma atitude que Cristo. Tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2:5. A mente cristã, quando é renovada e regenerada pelo Espírito Santo, deve agora pensar naquilo que é bom, conforme somos encorajados por Paulo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Mudança de foco. Quero trazer esperança. Quero pensar em coisas boas. Qual é o segredo para a vida cristã saudável?
Jesus responde: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Finalizando, irmãos, portanto, no meio da tribulação, quando tudo parecer contrário, feche os olhos para tudo que está a seu redor e se lembre, haverá sempre a possibilidade de um mas. Desloque seu olhar para o seu Deus, que é misericordioso, bondoso e fiel. Jeremias ainda estava vivo e pôde ver com seus próprios olhos o povo regressando. Já pensou que coisa linda? Quando eu estive em Jerusalém, eu e Raíssa decidimos dar uma volta na cidade de Jerusalém. Tem a cidade velha, que era da época, e a cidade nova. Então, a cidade velha fica dentro da cidade nova. Então, nós demos uma volta ao redor da cidade velha. Os muros são gigantes. E tem uma parte que tem destruição, blocos destruídos. Eram blocos imensos. Ou seja, a cidade era praticamente impenetrável. Mas quando Deus permite, não tem conversa. Por isso precisamos estar à disposição de Deus, entender o processo de Deus, glorificar a Deus, dizer: oh Deus, que bênção, acordei, estou respirando. Já pensou? Muitas pessoas que têm Covid, elas falam, a primeira coisa é que a gente sente uma falta de ar imensa. Perde o paladar. Meu genro falou isso. O namorado da Rafaela teve Covid, também falou isso. A mãe do namorado da Rafa também teve. E eles todos falaram isso. Amigos meus também comentam isso. Passou a primeira sensação é terrível de morte, porque o ar, a gente busca. E você acorda e está respirando e pode dizer: obrigado, Deus, pelo presente de hoje. Que eu viva com uma mente de Cristo. Que eu viva trazendo à memória a esperança de coisas boas que eu construí. E se eu não construir, eu quero construir a partir de hoje. No seu casamento não há o que lembrar de coisa boa? Construa. Na relação com os filhos não há coisa boa que lembrar? Construa. No seu passado, seu pai gerou, profetizou, falou palavras que destruíram a sua autoimagem. Reconstrua com esperança. Se você percebe que está solitária, sentindo algo, processo de depressão, procure ajuda. Procure um amigo, procure um psicólogo. Não permita entrar em processos de sofrimento desnecessários quando você pode tomar decisões a favor de você mesmo. Os muros, Jeremias ainda estava vivo e pôde ver com seus próprios olhos o povo voltando, os muros sendo erguidos e as promessas de Deus se cumprindo. Não deixa que as circunstâncias tenham a última palavra. Ela pertence a Deus. Busquemos a mente de Cristo numa entrega diária e confiança que Ele é por nós todas as manhãs até a consumação dos séculos. Amém? Deus nos abençoe.